A gente está de volta com o programa, muito obrigado pelo carinho e também pela sua audiência. Nosso bate-papo agora é com a médica Karina Kendra, ela que é coloproctologista, para a gente falar de assuntos muito comuns do dia a dia, né? E principalmente de um assunto que todo mundo tem algumas dúvidas, que é com relação a hemorroidas, né? É muito comum os brasileiros, as pessoas no mundo inteiro ter esse tipo de doença? Sim, é uma doença bastante comum. Chega a ser, inclusive, difícil de mensurar. Não tem trabalhos que conseguem mensurar uma quantidade realmente, o real, né? Da quantidade de pessoas que têm a doença. A estimativa é que seria, na verdade, uma a cada 2 pessoas. Ou seja, numa sala, 50% das pessoas da sala, alguém vai ter hemorroida, né? Doença hemorroidária. Só que não necessariamente vai ter sintomas. Às vezes tem hemorroidinha ali, mas que não está apresentando sintoma. Porém, já tem hemorroida, entendeu? Como que a gente consegue detectar isso? Como é que eu percebo que eu estou com hemorroida? Tá. Então, assim, primeiro explicar, né, rapidamente. Então, a hemorroida, a doença hemorroidária, seria uma veia da região ali que vai estar dilatada, certo? Normalmente, na nossa anatomia, no corpo de todo mundo, tem os coxins hemorroidários, certo? Que são como se fossem os vasinhos que tem ali dentro da região anal e que tem todo o tecido que sustenta esses coxins. Então, os coxins hemorroidários fazem parte de todo mundo tem isso, nasce com isso. Porém, quando esses coxins, conforme vai tendo alguns agravos que a gente vai com certeza conversar aqui, vai levando a dilatação dessas veias, acaba que isso sim já vira a clássica hemorroida. Então, às vezes ela vai estar ali na fase inicial, que não incomoda, o paciente não percebe, mas já existe. Ou às vezes vai estar numa fase um pouquinho mais avançada, que assim já dá sintoma. Uma coisa que é muito comum o paciente perceber a existência quando já está ali no tamanho mais médio para grande, digamos assim, da hemorroida. Então, esse mamilo hemorroidário, essa veia dilatada, já vai estar um pouquinho mais protrusa, ele já percebe que tem algum abalamentozinho ali do lado externo, entendeu? Que geralmente pensam que pode ser interno que está saindo. Então, a percepção em si vai muito do paciente, ainda mais se ele tem o hábito de se conhecer, de se lavar e não usar papel higiênico, entendeu? Então, na hora ele vai perceber uma saliênciazinha que às vezes não dói, e tem as situações que às vezes ele percebe também quando tem sintoma já mesmo, quando às vezes tem sangramento, quando tem um inchaço, tem a dor. O paciente vai acabar percebendo isso dessa forma, entendeu? Bom, a gente viu aí que é muito mais comum do que a gente imagina, porém tem algum fator de risco para isso? Tem. Então, assim, a principal causa para a formação dessas veias dilatadas, que seriam as hemorroidas, seria a constipação, que inclusive foi a nossa conversa anterior, né? Então, muitas das vezes, o hábito intestinal constipado, com fezes endurecidas, isso a longo prazo propicia para que essas veias acabem dilatando. Não só as veias, como eu falei, os coxins, eles têm tecidos que mantêm eles sustentados ali, até levar à frouxidão desses tecidos também. Então, é o hábito de você ir ao banheiro, tendo que fazer muita força, isso constantemente que leva a desenvolver a questão da hemorroida. Esse é o principal fator. Em algumas situações a gente consegue perceber sangramento, seja numa fissura ou seja nas fezes. Tem uma diferença muito grande, o sangramento na fissura e o sangramento nas fezes. Na verdade é o seguinte, a fissura anal, por exemplo, é um outro diagnóstico, inclusive, que tem sim cursa com sangramento. O sangramento é o principal sintoma da doença hemorroidária. Dentre vários sintomas estão sangramento, geralmente sangue vivo ao evacuar, que pode ser em intensidades diferentes. Então, tem paciente que às vezes vê um sanguinho, pouca coisa no papel, e tem outras vezes que ele vê que esguicha no vaso, pinga, atinge o vaso, o paciente pensa, meu Deus do céu, vou morrer. Só que assim... Alguma coisa aconteceu lá dentro de mim, não é? Tem alguma coisa errada, como é que eu estou sangrando isso tudo? Então, às vezes, o sangramento nem é um sangramento assim realmente tão importante a ponto de vai causar alguma coisa séria e grave, porém foi aquela veiazinha que rompeu ali naquele momento da hemorroida e deu um sangramento mais intenso naquele momento. Então, o sangramento é um dos principais sintomas da hemorroida, mas também é um sintoma da fissura. Aí eu já entro no adendo da fissura. Outros sintomas para a doença hemorroidária, além do sangramento, é dor ou ardência ao evacuar, coceira na região, a sensação de peso, às vezes a pessoa está ali sentada e depois de algum tempo começa a sentir como se fosse um peso na região do reto, do ânus, pode ser hemorroida, e mesmo a questão da protrusão que eu falei, então começa a se perceber um mamilozinho, geralmente o paciente chega para mim falando assim, porque tem um carocinho, tem uma bolinha, tem alguma coisa saindo ali pelo ânus. Então, essa bolinha, esse carocinho que exterioriza, às vezes pode ser um mamilo hemorroidário. Então, a fissura, em particular, é um outro diagnóstico. É como se fosse uma rachadura no ânus, também muito comum por causa de fezes ressecadas, tá? Então, na hora que o paciente vai ao banheiro, porque as fezes estão muito endurecidas, machuca a região anal e pode sim levar também a um sangramento, além de causar dor. Então, acaba que esse diagnóstico, ele é muito confuso para o próprio paciente. Quem vai conseguir definir bem um diagnóstico é o médico, geralmente o especialista, que no caso é o coloproctologista. Então, o paciente
todo paciente chega comigo no consultório, teve um sangramento, doutora, eu estou tendo sangramento quando eu vou ao banheiro evacuar. Mas, às vezes, ele chega falando assim, não, doutora, eu estou vindo porque eu acho que é hemorroida. Meu vizinho falou que acha que é hemorroida. Porque sangrou, porque doeu. Mas nem sempre é hemorroida. Sim, a maioria das vezes, sangue vivo ao evacuar é doença hemorroidária, mas pode ser fissura também, assim como pode ser qualquer outra coisa muito mais grave também. Então, na verdade, é muita a questão dos sintomas, para a gente tirar toda a história, e do exame físico é o que vai ajudar a gente a diagnosticar esse paciente. Essa questão da higiene, né, da pessoa ter uma higiene correta ou ter uma má higiene, pode interferir? Pode influenciar, no caso, às vezes, de piorar a crise de quem tem hemorroida. Então, na verdade, a higienização adequada da região anal, o ideal é não usar o papel higiênico. Isso, inclusive, é uma das orientações que a gente sempre dá para pacientes que têm problemas de hemorroida ou mesmo de fissura, como você colocou como exemplo aqui, inclusive. Então, na verdade, o papel por si só, ele agride a região, machuca a região e pode, inclusive, levar à irritação da região anal também. Então, a recomendação, o ideal é o paciente se lavar, toda vez que fizer necessidade, ir ao banheiro ali e se lavar com água e sabão normal, região externa, tudo. E, basicamente, isso. Doutora, mas se eu estiver fora de casa, aí eu recomendo assim, é mais fácil, geralmente, quando é mulher, que mulher sempre anda com bolsa. Mas eu recomendo comprar lenço umedecido, que use em bumbum de neném, ou seja, sem álcool, sem perfume, nada disso. E o lenço umedecido, ele é menos agressivo que o papel higiênico, entendeu? Então, sim, o papel higiênico, ele pode piorar ou desencadear, às vezes, uma crise no paciente que já tem hemorroida. Mas ele não causa hemorroida, tá, gente? Pode piorar um quadro ali que esteja inflamado ou irritado. Aí a gente já entra em mitos e verdades, muita gente tem curiosidade. A pessoa que tem ali a frequência de realizar, de fazer sexo anal, isso também tem alguma coisa, alguma relação? Não, isso é, por exemplo, um mito. Existem vários mitos e realmente várias verdades relacionadas à hemorroida. O sexo anal, ele não causa hemorroida. Ele pode levar a fissura, por exemplo. Então, o sexo anal, ainda mais se feito com a pessoa, por exemplo, não está tão à vontade, não está tão confortável, não está usando uma lubrificação tão adequada, pode machucar e acabar levando a fissura, porque da fissura é como se fosse um rachadurinha, um rasguinho na região anal. Já a hemorroida não causa, isso é um mito. Outro mito, hemorroida causa câncer. Não, mentira. Hemorroida não causa câncer, hemorroida não vira nada grave do ponto de vista assim, de tumor ou algo maligno, tá? Outro mito, pimenta causa hemorroida? Não, não causa hemorroida. A pimenta, ela pode piorar um quadro, uma inflamação. Então, o paciente, às vezes, já tem lá hemorroida e, por algum motivo, foi lá ao banheiro, naquele dia, as fezes vieram um pouco mais endurecidas, machucou um pouquinho. Aí vai lá e ainda come pimenta, se acaba na pimenta. Quando for depois, vai ficar pior, vai ficar mais inflamado. Então, a pimenta pode se inflamar ou irritar mais a hemorroida, mas ela não causa hemorroida. Tá vendo? Olha, eu estou conversando aqui com a Karina Kendra, ela que é coloproctologista. Se você tem alguma dúvida com relação a esses assuntos, você pode entrar, inclusive, em contato aí com as redes sociais e também com o telefone aqui da nossa produção, né? Geralmente, se surgir alguma dúvida, a gente vai repassar para ela e ao longo dos programas aí a doutora vai respondendo você. É muito mais comum nos homens ou nas mulheres, ou não tem essa relação? Rapaz, como eu falei, não tem bem essa relação definida. Vou ser sincera, por experiência própria, eu acho que é muito mais nas mulheres. Eu já tinha lido num trabalho que era mais comum em homens e eu fiquei até meio impressionada, porque na minha vivência é esmagadoramente mais comum em mulheres. Mas tem um detalhe muito importante, Ranieri. Os homens não procuram muito também os médicos em geral, né? Homem é um bicho que parece que só quando está morrendo tem que ser levado para o médico. Então, assim, talvez esse medo, esse receio de procurar possa fazer com que eu tenha essa percepção maior de que eu vejo mais mulher. Sem falar que, depois que eu voltei aqui para Roraima, acaba que na minha especialidade só tem eu de mulher. Então, logo a mulher vai se sentir mais à vontade de repente, procurar uma médica para poder mostrar ali essa parte tão específica. Um detalhe muito importante de falar, talvez, de associação, de ser tão comum em mulher também, falei como principal causa a questão do hábito ressecado, certo? Isso vai ser independente se homem ou mulher. Porém, tem uma coisa que só acontece com as mulheres, que é a gravidez, e que também tendencia a aumentar o risco de desenvolver hemorroida, tá? Então, durante a gestação, principalmente para o final da gestação, tem dois fatores que influenciam para essa mulher acabar desenvolvendo hemorroida durante esse período da gestação. Elas geralmente vão ficar mais constipadas, principalmente para o final da gestação. O próprio bebê começa a comprimir o intestino e isso dificulta para ela evacuar. Logo, ela vai fazer mais pressão, mais força e isso pode fazer com que leve as veinhas dilatadas. Segunda coisa, o próprio bebê, que também está grande lá dentro, começa a comprimir os vasos lá dentro e esses vasos comprimidos causam um inchaço como um todo. Tanto as pernas das mulheres ficam mais inchadas, quanto a região da vulva, quanto a região perianal lá também. Então, acaba que as veias que tem naquela região ficam sob uma pressão o tempo todo, durante todo o final da gestação. Logo, isso aumenta a chance de ter hemorroida, tá?
Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar da forma de tratamento, cirurgia, como é que é o pós de uma pessoa que faz uma cirurgia lá para tratar a hemorroida. É um instante só, a gente já volta.